Olá, pessoal! As férias estão chegando ao fim e o início do ano letivo de 2022 está aí. E tem um tema que gera muita angústia aí nos papais, nas mamães, que é a adaptação escolar. Então, o nosso tema de hoje é a adaptação escolar e a forma como nós podemos estar ajudando os nossos pequenos nesse processo. Então, hoje eu vou ter uma convidada muito especial, ela é mãe de aluno e também psicóloga, para estar falando com a gente, conversando sobre esse tema, esclarecendo dúvidas e também dando umas dicas práticas do que a gente pode fazer para amenizar esse sofrimento durante esse processo. Vamos nessa! Pessoal, então nós estamos aqui com a Grace, ela vai ajudar a gente nesse bate-papo aí sobre a adaptação escolar. E Grace, seja bem-vinda, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é a Grace, qual que é a sua história com o Colégio de Conexão, aí você conta assim um pouquinho para nós, depois a gente vai falando sobre a adaptação escolar. Legal. Então, eu sou a Grace, sou psicóloga, me formei, já sou aqui de Campo Mourão, mas terminei minha graduação em Guarapuava e agora estou de volta aqui para minha cidade que eu tanto amo, né? Que bom! E, bom, além de ser psicóloga, eu também sou mãe do Guilherme, de 2 anos e meio, e do Eduardo, de 3 meses, né? Então, além de viver essa experiência como psicóloga, a gente também vivencia em casa, enquanto mãe, enquanto pai. O Guilherme aí alçando os primeiros voos dele na escola. Sim, E a adaptação, ela é assim, né? É algo que traz angústia, traz um sofrimento para a família, para os pais, para as mães e também para a criança. E é normal esse processo, né? Tudo que a gente vai fazer de novo na nossa vida gera essa angústia e essa ansiedade, mas que é algo positivo, né? Sim. Então a gente vai sempre dosando e vai tentando entender quais os sinais que a criança vai dando de que aquilo faz parte do processo, da adaptação, da rotina, do término das férias, né? Porque férias é coisa boa, coisa gostosa, pós na casa da avó, viaja com todo mundo, mas agora a gente está na hora de voltar para a escola, né? E começar, é como se tivesse uma engrenagem funcionando. Sim. Né? E a rotina é como se fosse essa música que comanda essa engrenagem. O horário de acordar, o horário de dormir, o horário das refeições, né? Até o processo de se trocar para ir para a escola, de arrumar o material, né? De se organizar, vai colocando a criança nesse lugar de funcionamento saudável. Né? Não dá para ser tudo solto, né? A gente precisa trazer um limite e essa rotina traz esse limite, como se fosse um contorno mesmo para esse momento agora, para essas primeiras semanas, esse primeiro mês. Cada criança ainda vai ter o seu tempo de adaptação, isso é normal, né? Tem crianças que desde o primeiro dia ficam super bem, né? Dão um show de bola aí a mãe e o pai ficam mais angustiados do que a própria criança. Mas tem criança que leva um tempo maior e é importante tanto a escola, que é o que vocês fazem, quanto os pais ir acolhendo e incentivando e ajudando a criança a superar essas primeiras dificuldades. Mostrando segurança também, né? A gente sabe que assim, é muito angustiante para nós, enquanto mãe, mas a gente precisa passar essa segurança para a criança, né? E também eu acho que a questão do falar a verdade também para a criança, eu acho que conta muito. Né? Porque fazer os combinados, né? Quando a gente fala de falar a verdade, né? A gente tem aí inúmeros exemplos, mas agora vamos pegar, por exemplo, o exemplo da vacina, que tá aí as nossas crianças de 5 a 11 anos aí sendo vacinadas, graças a Deus, né? Vamos mais essa aí, e a gente percebe que a gente fala assim, não vai doer, mas vai doer, mas vai doer, né? Então a gente tá mentindo porque a gente sabe que dói, né? Não precisa chorar, mas a gente tem vontade de chorar quando a gente toma uma vacina ou quando algo dói na gente. Então, também em outros contextos, não só na escola, poder sempre falar a verdade, sempre cumprir com os combinados, sempre levar em consideração aquilo que a criança está vivenciando, aquilo que a criança está trazendo. É como se a gente também mostrasse, como se a gente mostrasse para aquela criança que ela importa. Isso, porque se eu falo o que ela tem para dizer, né, também. Se eu falo pro meu filho, não vai doer, e ele leva lá a vacina e dói pra caramba, ele fala assim, mas poxa mas vida, e aí, né? Dá um nozinho na cabeça deles, a minha mãe, que é a melhor pessoa do mundo, que é a pessoa que eu mais acredito, mais confio, falou que não ia doer. O que é isso que eu senti? Então, a própria criança fica confusa. É verdade. Com isso que ela está sentindo e o que esse outro, que é referência, está falando, porque são coisas divergentes. E esse exemplo é perfeito para a gente levar para a escola. Sim, e aí fica assim, nessas coisinhas simples
que talvez a gente não compreenda o porquê que a criança sofre tanto nesse período de adaptação. Ah, mas a gente está ali falando, não, vai para a escola, vai ser legal, vai ter... Mas, poxa, mas aquele dia, né, usando o exemplo da vacina, você falou para mim que não ia doer minha vacina, e doeu. Então, agora eu vou ir para a escola, vai ser legal. E se não for? E se não então, for? Vai causando esses medos na criança, que nós vamos colaborando para que isso se construa, né, e se fortaleça nas nossas crianças. Infelizmente, né? Né? Não dá para crescer ileso disso. Sim. Isso faz parte do desenvolvimento. Mas o que a gente vai orientando os pais, né? E orientando as professoras e trazendo esse contexto, né? Que é necessário falar a verdade. Sim. Ouvir a criança, levar em consideração aquilo que a criança está trazendo e acolher o sentimento da criança. Isso é primordial. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já sai na frente disparado. Hoje mesmo meu filho falou assim, mamãe, tô com medo. Né? E daí eu falei assim, medo do quê? Né? Medo do quê? Mas é uma escola diferente, uma professora diferente, porque agora ele mudou de turno. Amigos diferentes, né? Então é tudo novo. Então, mesmo que ele escolheu a bolsa, mesmo que ele foi participou, junto lá, né, desse processo. Comprar o material, comprar o uniforme, existe um medo que precisa ser acolhido e validado. Sim. Não, tudo bem ter medo, né? Vem aqui. E isso é bacana, assim, e também dizer para a criança, mostrar que nós também temos insegurança, nós também temos os nossos medos, né? Porque a gente lida, às vezes, como uma coisa muito negativa, que a criança não pode ter medo, você tem que sempre ser corajoso, sempre ser valente. Então, não pode chorar. Que peso que isso tem para a criança? Não, eu tô com vontade de chorar, mas eu não posso chorar agora, porque mamãe e papai falou que eu tenho que ser corajoso, que eu não preciso chorar. Mas e se eu tô com vontade de chorar, o que eu faço com tudo isso? Né? Então, eu acho que vai causando assim, muitas dúvidas e incertezas para a própria criança e que tudo vai contribuindo. E eu acho interessante também de falar um pouquinho, quando a gente fala assim, de ouvir o que a criança tem para nos dizer, que não é só a criança que fala, não é só as palavras. Né? Então, tem toda a questão do comportamento. Como que eu vou ouvir o que a minha criança tem para me dizer se ela ainda é um bebê? Né? Então, assim, no sentido da questão do comportamento, não é porque ela é um bebê que ela ainda não desenvolveu a linguagem verbal que ela não está compreendendo tudo o que está acontecendo. E que ela, ao mesmo tempo, ela se comunica o tempo todo. Sim, se comunica por gestos, pelas suas expressões, pelo choro, que é a principal forma de comunicação ali dos bebês, nossa primeira, né, ali, forma de comunicação. E aí a gente entender isso enquanto pai, o que isso está trazendo de angústia. Vamos falar para os nossos filhos, olha, então você vai para a escola, lá na escola vai ser assim, assim. Criança adora, gosta de previsibilidade. Gosta, né? Então, acho que essa sacada que vocês tiveram esse ano, sabe? De fazer a semana de adaptação, de fazer o evento conhecendo a minha escola. Joãozeira, coloca lá as fotos do evento, pessoal ver, tá? Pessoal coloca aí pro pessoal ver que foi o evento que nós fizemos no sábado. Conhecendo a minha escola, porque foi sensacional, porque é nesse sentido mesmo. A criança já vai prevendo aonde que vai ser a sala, quem que vai ser a professora. Se ambientalizando, aquele ambiente já não é tão diferente e tão desconhecido, né? Então, o meu filho mesmo, como ele mudou de sala, a sala dele era num lugar e agora ficou no outro lugar do corredor, né? Ele perguntou, mas e aquela sala? E a prof? Eu falei, não, agora é outra sala, vamos conhecer a sua sala? Colocar os pontos positivos da professora, da nova sala, dos novos amigos, né? Falei para ele quanto que ele cresceu naquele ano, que agora aquela sala que ele ia são a sala das crianças pequenininhas e agora ele vai com as crianças maiores. Então, ajudar a criança nessa visualização que o tempo passou, né? Que aquela sala já não faz mais sentido para ele. Ele até foi na sala, deu uma olhada na porta, né? Mas como tinham crianças de 1 aninho, né? Ele já ficou meio assim e quis voltar para a sala nova, que é a sala do nível 2, que é com outra professora, que é com outros amigos que são compatíveis com a mesma idade, né? Então a gente vai, é como se a gente fosse dando a mão para a criança, podendo e dando esses passos. A gente vai construindo com ela, né, um dar caminho. Esses passos muito sozinho é muito solitário. E é um processo angustiante que traz medo, que traz insegurança, que traz incertezas, né? Então a gente pode perceber que às vezes a criança dá uma regredida no comportamento, pode ficar um pouco mais agressivo, um pouco mais chorona nessas primeiras semanas. Mas isso é normal, porque é muito isso que você falou. Ela não se comunica só com as palavras. Exatamente. E uma outra coisa que acontece, tanto das crianças pequenininhas, dos bebezinhos, quanto dos maiores, até dos adolescentes, é a expectativa do pai e da mãe. Então, o que a gente faz? Na hora que a criança entra no carro, a gente fala assim, como que foi seu dia? É verdade. Né? A gente quer que a criança... Fale tudo, né? Fala tudo.
Foi tudo bem? Foi legal? A gente vai enchendo a criança. Quem que são seus amigos? O que teve de lanche, né? Então, a gente também perde a noção de que a criança foi estimulada todo aquele período que ela ficou na escola. Então, a criança chega no carro, chega em casa exausta. É verdade. E muitas vezes ele não quer se comunicar verbalmente. Ele quer um colinho, quer uma atenção. Quando é maior, ele quer ficar no celular um pouco, quer ficar fazendo nada. Quer ficar sabe? sozinho, Quer ficar né? sozinho. Porque é o tempo de elaboração que a criança e o adolescente, e todo mundo precisa. A gente que trabalha, né, se a gente teve um dia exaustivo, Sim. de muita correria, de muita coisa para fazer, no final do dia você não quer ouvir ninguém, você não quer falar com ninguém, você não quer nada, né? Você não quer falar o que você resolveu naquele dia. E a criança é a mesma coisa. Então, também baixar essas expectativas, né, dos pais, dos cuidadores, dos responsáveis, e poder respeitar, muitas vezes, esse período de elaboração que a criança vai ter, que o adolescente vai ter, e falar sobre isso em outras horas. Por exemplo, na hora que a gente vai colocar a criança para dormir. A criança tem muito isso, né? Como se fosse uma sacada. Nossa, um pouco ali de vamos prolongar um pouquinho, vamos esticar um pouquinho para não precisar dormir tão cedo. E começa a puxar um monte de assuntos. Então, talvez nesse horário a criança esteja mais disposta a falar, a contar, a se abrir, a dizer o que aconteceu, como que foi, né? Então, ali é uma oportunidade de você se enlaçar com essa criança. Ou até mesmo depois, no outro dia, quando vai começar a rotina novamente de trocar, de ir para a escola, esse preparo de ir para a escola, caso não tenha, né, sido falado ainda sobre, ali no outro dia, mas você não me contou como é que foi ontem. Foi legal? Tem alguma coisa que você queira me contar? Porque às vezes a gente fica ali, como que foi? Como que foi? Mas você nem perguntou se a criança quer te contar alguma coisa. Porque às vezes ela não quer, né? E também respeitar esse espaço, né? E respeitar. Porque às vezes a gente fica fantasiando que é algo mirabolante. E realmente né? É um marco na vida da criança, todo ano, o início das aulas. Sim. Né? Porque sai dessa rotina de férias, dessa coisa gostosa que a gente já falou, e vai pra rotina. Essa rotina não é chata, é gostosa também. Sim, mas tem uma mudança ali, tem uma mudança subjetiva que a gente que é pai, mãe e os profissionais que atendem essa criança ficam um pouco mais atentos, né, a isso. Então é um marco. E às vezes a gente faz essa fantasia de que, nossa, vai ser sensacional, vai ser legal, e é só mais um dia comum. Exatamente. A professora vai estar lá, vai passar as atividades, vai estimular, vai ler, vai cantar musiquinha, vai no parque, vai na fazendinha, tem um lanche. Mas, que é algo que acontece nos outros dias. É algo que né? é natural para essa criança que já foi para a escola no passado, no retrasado, e já faz parte da rotina. Então muda uma coisa ou outra, alguns amigos, a professora, a sala, a turma, o jeito, né? A gente vê as crianças agora que vão entrar para o segundo ano com a questão das avaliações, né? O que é ser avaliado, como é ser avaliado, né? Muda, a nossa né? insegurança enquanto pai e mãe, ai, meu filho vai ser avaliado, o que eu faço com isso? Como que eu vou ajudar ele a estudar para a prova ou para a avaliação? Então, é todo um mundo novo, um cenário novo. Todo ano, né? Contexto. Assim, vem mas de uma forma diferente. Mas para a criança, acaba sendo natural esse processo. E nós, enquanto adultos, também temos que baixar a expectativa, né? Porque a gente quer que a criança, nossa, né? Retribua de alguma forma todo aquele investimento emocional que a gente fez, né? E a gente precisa recuar muitas vezes e sinalizar para a criança que, bom, o seu dia foi legal, né? Esse momento, justamente esse momento de adaptação, eu acredito que seja muito para isso, para fazer esse acolhimento, né? Então a escola, ela acolhe não só a criança, mas ela também acolhe a família, porque a gente sabe que a família também precisa desse cuidado, desse olhar mais cuidadoso. Ai, mas meu filho nunca foi para a escola. É a primeira vez, às vezes chegam crianças com 3 anos, com 4 anos, que a criança nunca foi para a escola. E aí fica toda naquela insegurança. Então, a nossa primeira coisa, assim, que a gente sempre fala para as mães é calma. Vamos ter calma, vamos entender o que vai acontecer e passar a segurança para a criança, porque ela precisa se sentir segura. Sentir que você sente que aqui é um espaço seguro, né? No caso das escolas particulares, os pais vão escolher aquela escola que eles mais sentem segurança para os seus filhos. E é isso que a gente busca, né? Enquanto pai, enquanto mãe, a gente quer ali um espaço que vai se adequando aos nossos perfis, ao nosso jeito, aquilo que a gente acredita. Que se identifica mesmo, é um processo né? de identificação mesmo. A gente escolhe a escola num processo de identificação, seja com a equipe pedagógica, seja com o ambiente que essa escola proporciona, a metodologia, o método de ensino, a didática. Mas isso é
não é só suficiente, né? A gente também precisa acolher essa família, porque para essa família também é algo novo. Então, se a gente for pensar essas crianças, que a gente teve esse contexto da pandemia, ainda estamos vivenciando isso, ainda temos muita insegurança enquanto pai, mãe, né? De mandar os nossos filhos para a escola, como que vai ser a questão da máscara, mas eles vão dar conta de ficar de máscara, Exatamente. que horas que vai trocar, ai, mas como que vai ser? Será que não vai acontecer nada na escola? E a gente tem que sempre pesar, né, os benefícios e os malefícios, os riscos, né, que a gente vai ter nesse caminho, porque não tem como garantir. A escola, ela faz a parte dela, o papel dela de assegurar, né, a segurança de todos no modo coletivo. Mas o pai e a mãe quer uma certeza. E busca, né, essa certeza, essa certeza, garantia. né? E nem sempre isso é possível, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também... É como se a gente dá a mão para a escola para caminhar junto, para que o ano letivo seja mais tranquilo. E é por isso que a gente sempre leva em consideração, a gente sempre ressalta essa importância, família e escola e o aluno. Então, para que a gente tenha ali isso funcionando tudo certinho, a gente precisa da parceria da família, a gente precisa andar juntos, porque não adianta a escola fazer uma coisa e casa fazer outra, e aí entra em contradição e gera de novo aquela confusão toda na cabeça da criança, porque a criança a todo momento ela está percebendo que comunicação é em todo instante, você está se comunicando pela sua forma, sua postura corporal, a forma como você fala, o seu olhar, tudo. Então a criança, ela percebe tudo isso, é como se ela fosse uma esponjinha. Ela capta tudo que tá à volta, não tem jeito. A gente tenta esconder, a gente tenta meio que falar por código, dar uma disfarçada, mas a criança pega, né? Muito rápido. Eles são muito rápidos e eles acabam pegando. E outra coisa é também que essa adaptação vai ser para as crianças que ficaram em casa nesse período de pandemia. A gente sabe que teve muitas crianças que passaram durante esses 2 anos, ou pelo menos uma boa parte desse período, estudando em casa, né? Tendo essa aula remota, não frequentando o ambiente escolar. Então, também é uma adaptação para eles, porque a rotina da escola é totalmente diferente da rotina de casa. Você estudar dentro do ambiente escolar é diferente de você estudar em casa, por um computador, por um celular. Mesmo que o conteúdo seja o mesmo. Mesmo que a professora passe as mesmas orientações, né? O convívio com o outro, a troca com o outro, proporciona um crescimento, assim, não dá nem para mensurar, né? O quanto que a criança cresce e se desenvolve só a partir do contato, do convívio, né? E a gente também pensar que essas crianças que ficaram em casa todo esse período, né? É tudo muito novo. E a gente precisa respeitar que talvez o tempo de adaptação seja um pouco maior. Né? Tanto para a família, que a gente está falando tanto dessa parceria que a família precisa ter, que a família precisa ouvir essa criança, precisa acolher essa criança, mas também para a criança, né? Esse tempo de adaptação para as crianças que estão retornando já há quase 2 anos aí, né? E estão retornando para a escola agora, elas vão precisar de um pouquinho mais de paciência. Porque tem outras coisas que fugiram um pouco e que agora vão começar a entrar nessa engrenagem que a gente falou da rotina escolar, né? De poder levantar cedo, se a criança estuda no período da manhã, né? Arrumar sua mochila, deixar tudo organizado, colocar o uniforme, tomar o seu café, ir para a escola. Então, percebe que são comportamentos que, com o passar do tempo, vão ficando meio que automático. Mas para uma criança que, mesmo estudando, não tinha isso, precisa de um tempo. Precisa para ela retomar isso, né? Entender esse processo. Poxa, antes eu acordava, 10 minutinhos antes da minha aula começar, eu ia ali, ligava o computador ou o celular, trocar, e fazia de pijama, né? Tava tudo certo. Ai, me deu assim uma vontade de ir no banheiro, talvez eu nem perguntava pra minha prof se eu podia ir no banheiro. Eu tava ali na minha casa, eu levantava, ia ao banheiro, só avisava que eu retornei, às vezes nem avisava. E agora não, agora entra dentro desse espaço novamente ali com o convívio, com as outras pessoas. Tem todas as regras, horários. Horários, que vai levar em consideração esse coletivo, não é o individual, né? Porque quando a gente estava no ensino remoto, né, era muito individual. E agora a escola também olha para esse individual, também olha para essa criança, mas a gente não desconsidera o coletivo, a sala, os 15 alunos que tem, o que vai ser melhor, como que a gente vai adequar, qual a linguagem, né? Sempre leva em consideração o individual, mas pensando no coletivo, é né? O que manda. Não tem jeito, né? Porque ali é um grupo social, né? Ali é um grupo social. E é isso que faz bem para a criança. Esse convívio é sensacional, não tem como ser.
E também, assim, né, já falando assim, um pouquinho dessa questão da pandemia, das coisas, né, que trouxeram. Então, eu acredito que é esse ano que nós vamos começar que vai emergir bastante, né, coisa assim, graças dificuldade. a Deus, E né? também, assim, em relação a esse olhar bem cuidadoso que a gente tem que ter com as crianças, porque muitos ficaram sem esse contato social, era só ali com a família. Então, a gente vê muitos casos de crianças que elas estão sentindo falta desse convívio, e não o só emocional. Do convívio, Paty, vamos pensar nessas crianças que têm um atraso na linguagem, Sim. que têm uma dificuldade de aprendizagem. Que estão assim com uma defasagem na que questão tem do muito ensino. agora a questão da defasagem escolar vai vir muito que às grande, vezes vai muito precisar forte. aí de um suporte da família, Sim. de um apoio da família, às vezes para até buscar um outro tipo de profissional, Sim. seja um psicólogo, um psicopedagogo, uma fono, uma TO, para a gente entender quais são as particularidades dessa criança. Exatamente. Porque quando a gente pensa em 2 anos para uma criança que tem 5, é Sim, muito tempo, é muito tempo no desenvolvimento. Né? Então, é necessário olhar para essa criança com um olhar diferenciado. Né? E entender o que essa criança está me dizendo. Qual é a linguagem que eu consigo ter um melhor acesso a essa criança? O que ela está precisando, né? Precisando. O que ela teve de perca? Quais são, aonde estão essas defasagens, porque o convívio social talvez é o que fica mais notório, evidente, aos olhos dos pais, Sim. da família. Mas quando a gente vai fazer um nivelamento na sala, a gente percebe a questão da defasagem. Percebe. E assim, aí a gente sabe que você estar ensinando online é uma forma, sabe? Você consegue ali atingir o seu aluno de uma forma, mas que o presencial, ele é totalmente diferente porque tem essas trocas, tem ali, você tá ali junto. E o online, querendo ou não, você também depende de instrumentos, né, de aparatos eletrônicos, de internet, de coisas que fogem da nossa alçada. Porque se você tá ali na sala de aula, você dá o seu jeito, não funcionou aqui um negócio, então vamos fazer. Opa, tá, mas aí, João, quebra o negócio aqui. Vamos fazer de outro jeito, vamos mudar esse negócio. Mas não, agora no online caiu a internet. O que você faz? Espera voltar. Acabou a luz. Mas e aí, né? Acabou a luz. Como que muitas vezes aconteceu comigo dentro da sala, os professores aí que participaram aí da aula remota. E aí não tinha que fazer. E aí quando vem o ensino híbrido, que algumas crianças estão dentro da sala de aula e outras estão na casa, era mais difícil ainda. Porque caía a internet e agora? Eu vou continuar com quem está aqui na sala, mas e daí quem está lá em casa? Como que eu vou retomar isso? Então tem toda uma grande acontecimento, que já marca o nome. Educação à distância. Sim. A gente fica distante deles. Né? Não tem como a gente deixar isso de lado. A tecnologia veio para somar, Sim. veio para ficar, ajudou muito, foi traz essencial. muitas coisas bacanas, mas quando a gente fala de crianças menores, aí vamos pegar da educação infantil, ensino fundamental 1, ainda precisa de um pouco de cautela. Sim. Pensando, né, os riscos que a gente teve por conta da pandemia, que a gente ainda tem, né? Sim. Pensando nas crianças que têm comorbidades, enfim, em quem optou, né, e a gente respeita por não tomar a vacina. Sim. Tem um risco muito grande, porque afinal de contas nós perdemos muita gente com a pandemia, né? Então não dá pra gente desconsiderar. Mas acaba sendo um ensino à distância. A gente fica um pouco distante dos nossos alunos. Muito distante. Né? A gente perde esse aconchego, esse acalento, esse incentivo que é possível dar, que às vezes a tela do computador separa fica frio, um pouco, né? Fica assim, frio, algo mais né? frio. Então, eu acredito que vocês, enquanto escola, estão vibrando aí. Vibrantes. Que esse ano, mais crianças... Vibrantes. Coloca o negocinho assim, ó, João. Que agora as crianças vão retornar para a escola. Com todos os cuidados, né? Considerando esse contexto, olhando sempre para esse coletivo e para a segurança de todos, mas vai ser possível acompanhar mais de perto. Sim, e assim, é importante a gente ressaltar que os cuidados com relação ao Covid-19 continuam da mesma forma. Então, o uso de máscara, que tem que ser mandada a máscara para fazer as trocas, eu acho que agora, gel. 2 anos já, praticamente 2 anos de pandemia, agora em março a gente vai completar, né? Eu acho que a gente já internalizou que os cuidados não são mais cuidados, são necessidades. Exatamente. Né? Então, a gente, hoje, o meu filho tem 2 anos e meio, ele vai para a escola de máscara, né? Lógico que ainda nessa idade, algumas crianças usam, outras crianças não, e tá tudo bem, porque eles vão ainda se adaptando, mas a gente percebe, quando eu vou no mercado, eu levo meu filho de máscara? Quando eu vou no parquinho, eu coloco a máscara no meu filho. Né? Então, se eu, enquanto família, eu na minha casa, vou respeitando essa necessidade desse
contexto que a gente Sim. vive em 2022, ainda de pandemia, para colocar máscara na escola vai ser muito mais tranquilo. É verdade. E até algo que eu ia pedir pra gente comentar um pouquinho, porque alguns pais têm trazido algumas demandas, assim, dos pequenininhos mesmo. Ah, mas não fica de máscara de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu já tentei de todas as formas, de uma forma lúdica, brincando, pra colocar, fazendo isso, com forma de história, forma de musiquinha, mas não dá jeito. Na hora coloca, daqui a pouco ali, ele já arranca. Mas assim, a gente entende também, é bem legal você trazer essa visão do fora, sabe, assim, que precisa a máscara fazer parte da vida dessa criança em todos os ambientes, porque aí ela vai se adaptando. E eu também, como é o meu uso da máscara? Eu sou uma pessoa que eu falo da máscara? Exatamente. Porque quando a gente fala, nossa senhora, é não muito aguento ruim, mais isso, né? Porque o que a gente fala para as nossas crianças, como a gente se comporta, é isso que eles vão captando. Sim. Então, às vezes, a gente até fala, ai, que legal, vamos colocar, né? Tem que ir para a escola de máscara. Mas no meu dia a dia, eu fico com a máscara aqui embaixo, no queixo. Né? Eu desconsidero, eu falo, ai, não aguento mais, não vejo a hora de tirar. Realmente, é algo desconfortável. Pra gente que vivia sem, né? É algo desconfortável. A gente não quer usar. Mas é necessário. Essa necessidade, que quando a gente fala que já ultrapassou o cuidado, que é uma necessidade. A gente não sabe mais até quando. Porque é imprevisível isso. E a gente precisa, né? A escola vai trabalhando, tem os projetos, né, de conscientização. As professoras vão colocando, vão incentivando. É lógico que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que nunca usou máscara, vai ficar 4 horas de máscara. Não vai conseguir. Né? A gente também tem que Mas a gente baixar também entende isso dentro da escola, isso. sabe? E realmente também, enquanto pai, enquanto mãe, baixar essa expectativa de achar que, poxa, agora vai pra escola, vai ficar lá as 4 horas com a máscara. Não ficava nem 10 minutos, mas de repente vai ficar 4 horas. Sempre foi no parquinho sem máscara, sempre foi no mercado sem máscara, e agora eu vou ficar com exatamente. máscara. Então, até começa a associar, se a gente for pensar, como se fosse algo negativo. Sim. A escola, a máscara, esse excesso de passar álcool, de lavar a mão, como se fosse algo negativo. E a gente, enquanto família, precisa falar para as nossas crianças que isso é uma necessidade do nosso momento agora. Né? É para proteção, né? Nossa, e dos outros isso, também. E dos outros, né? É importante isso. Agora, se a gente for pegar uma criança com 5 anos, 6 anos, com esse discurso, não fica de máscara de jeito nenhum. Isso já merece um alerta. Sim. Porque uma criança de 5, 6, 7 e maiores já tem uma consciência desse coletivo. Sim. Lógico que em nível muito menor do que um adulto, do que um adolescente. Sim. Mas ele tem essa noção do contexto que a gente está vivendo. Então, ele já tem condição de ficar de máscara. Vai trocar a máscara, vai babar na máscara, às vezes vai esquecer que está com a máscara, né? Abaixa a máscara. Água na garrafinha. A máscara chega em casa toda molhada, né? Uma babação infinita. Mas é assim mesmo. Esse é o processo de adaptação dessa nova rotina e desse novo tempo que a gente está vivendo, dessa necessidade que a gente tem agora. E a criança, ela vai aprender pelos exemplos, né? Então, eu sempre digo assim, mais importante do que você falar é você fazer. Porque, às vezes, a gente fala uma coisa, mas aí a gente faz outra. E aí gera essa confusão, essa questão na criança que ela fica perdida ali. Então, eu acredito, assim, né, nisso. Mais importante do que a gente só falar é a gente fazer, é mostrar com atitudes. E a criança, ela é o nosso espelho, ela é o nosso reflexo. Somos referências para a criança, não né? escapa nada, a gente tenta, né? Nossa, a gente pode até tentar. Assim, né? Não esquece um dia de colocar o cinto na cadeirinha, nossa, aquilo lá fica martelando, porque as crianças pegam, mas aquele dia eu podia ir sem, por que hoje eu não posso? E aí a gente entra na questão das regras também, né? Eu quero que a minha criança, ela siga todas as regras, que ela faça tudo bonitinho, cumpra todos os combinados, mas eu, enquanto pai ou enquanto mãe, às vezes acabo burlando umas pequenas regrinhas, como não andar de cinto, não é uma regra? Então por que eu não ando de cinto? Como não, por exemplo, atravessar um sinal vermelho, não esperar ali a faixa de pedestres, não respeitar a ordem na fila. O horário. Exatamente. Então, são pequenos detalhes que aí vai somando com essa criança. Ela vai falando, mas se meu pai e minha mãe fazem assim, por que eu não posso? E a gente não pode esquecer que o pai e a mãe, o responsável, o cuidador principal, é a principal referência para a criança e para o adolescente. Sim. Então, a gente precisa entender que quando eu desrespeito uma regra, quando eu faço de conta que eu não estou vendo, quando eu faço errado, a minha criança internaliza aquilo. Também. Né? E isso a gente vai pagando um preço de ter que explicar mais, de ter que falar mais, de ter que se policiar mais, né? Então, isso entra na questão do horário,
na questão do uniforme, né? A necessidade de ter um vestimento para ir para a escola, de poder falar isso com a criança. Não é qualquer roupa, não é qualquer calçado, não é qualquer bolsa, né? Tem algo que faz parte desse coletivo e que insere a criança nessa engrenagem que a gente está falando. Né? A professora, que mostra para ela todo esse ambiente, o que ela precisa fazer para estar nesse ambiente, fazer parte desse ambiente. É muito isso, Paty, fazer parte. Fazer parte daquela turma, daquela escola, daquele contexto, e que é necessário algumas coisas. O horário de chegada, o horário de saída, né? Ai, mas é que hoje não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, a gente sabe que existem exceções, acontecem, né? E a criança vai aprendendo com essas exceções, né? Essa maleabilidade, que de vez em quando tem os imprevistos, tem os a nossa vida é cheia de imprevisto, né? Porque a gente planeja um negócio quando vai sair de casa. No meio do caminho acontecem inúmeras coisas que muda totalmente, né? Mas é necessário que de uma forma geral, né, o dia a dia ele seja pautado nessas regras, nesses limites, nesses respeitando, né, o que foi estabelecido. E até mesmo em questão de combinado, que a gente faz esse combinado com a criança para que ela cumpra, né, esse combinado, a gente também tem que fazer a nossa parte. Não adianta nada eu fazer um combinado e ali a criança toda bonitinha, pronta para fazer, mas eu não estou cumprindo com a minha parte, né? Então, tudo isso é uma construção. É uma parceria. Não tem como ser um processo individualizado, que a criança ela precisa dessa troca, ela precisa desse adulto de referência, desse responsável de referência, para conseguir estar ali ajudando no seu desenvolvimento, né? E ali dentro da escola, chega ali na escola, o pai deixa de ser naquele momento e a mãe ali a referência e passa quem? A professora. Ali dentro da sala de aula. Então, eles se espelham também muito na professora. Dentro do ambiente escolar, isso também cabe, né? Para os professores pararem também para refletir. Como que eu também estou lidando com a questão da máscara, como que eu estou lidando com essa questão de todo esse processo de adaptação, de todo esse processo de acolhimento, porque aqui dentro a criança vai se espelhar em mim, que sou a professora. Né? Que peso isso, né? Não tem jeito. Não tem jeito, porque ela precisa de alguém de referência. E tem toda uma relação de afeto que as crianças constroem com essas professoras, né? Com a professora, vínculo, com a auxiliar, né? Afetivo, né? É um vínculo afetivo muito positivo. E essa referência, né? Que ultrapassa a casa, é extremamente necessária. Ver a professora no mercado, ver a professora na rua, a minha professora, o meu professor. É muito bacana, né? E eles ficam animadíssimos quando encontram fora da escola. Fica assim. E daí já olha, já fala, né? Fala a roupa que o professor tava, a camiseta, a cor, né? Então, ainda com crianças muito pequenas, em casa a gente observa muito isso com o Guilherme, mas crianças maiores que eu atendo no consultório também tem muito isso. A referência da criança na escola é a professora. Não tem jeito. Né? Então, tudo aquilo que a professora e o professor faz, como conduz, como direciona, é o que dá essa segurança para a criança também. Então, a gente conhecer a professora, chamar a professora pelo nome, de alguma forma estabelecer um diálogo saudável com essa professora, né? Responder aquilo que a professora pergunta. A gente fala muito da questão do aplicativo, que a gente ainda tem uma certa dificuldade de olhar, de se atentar ao que a professora está pedindo. A gente não pode esquecer que quando eu deixo de lado esse aplicativo, que é o canal de comunicação da escola, eu deixo de me comunicar com aquela professora e ao mesmo tempo pode ser que algo falte para o meu filho na sala. Às vezes uma atividade, né? Que a prof pediu alguma coisa, eu não vi. O meu filho não vai levar. E ele não vai levar. Então, como que ele vai se sentir dentro desse coletivo se ele é o único aluno que não vai levar aquilo que a professora pediu? E a prof ali tem as cartadas da manga, porque sempre deixa uma a mais, sabe? As profs ali. As professoras sempre falam assim, não, gente, vou aqui preparar um pouquinho a mais, ou algum aluno traz um material, não, vamos já deixar, porque às vezes pode acontecer de alguém não trazer, então, não, tá aqui, ó, a prof tem aqui pra você. Mas aí, que sentimentos isso gera pra criança? Que ela viu todo mundo chegando com um materialzinho que foi pedido, né, pro trabalho, e ela não. Ai, meu pai esqueceu, minha mãe esqueceu, sempre tem se é algo que acontece. Eu lembro que teve esporadicamente, né? A professora do Guilherme pediu pra gente fazer um brinquedo em casa, construir um brinquedo. Ele era do nível 1, né? E era construir um brinquedo. E a gente construiu, pintou e brincou, e foi uma coisa super divertida pra nós lá em casa. A gente gosta disso, né? E tem pais que gostam, tem pais que não gostam e que fazem outras coisas e tá tudo bem, né? Não tem regra pra isso. Mas eu lembro da satisfação do Guilherme levar esse brinquedo.
né? Era um negocinho que a gente construiu com... É o produto dele ali, de vocês, com né? um rolinho de papel higiênico, mas a satisfação dele levar e mostrar para a professora. Sim. Então, isso tem que ser considerado, né? Então, como que eu me vinculo, como que eu me enlaço, como que eu me comunico com a minha criança? Sim. Porque a gente fala muito dessa questão da tecnologia, que veio para ficar, né? É ótimo, mas também deixa a gente muito distante. Sim. Não só para os alunos que estão em ensino remoto, em modo híbrido, mas também eu fico distante do meu filho quando eu estou no meu celular. Exatamente. Né? Então, proporcionar esses momentos para além da escola, as crianças que vão período integral, sim, que ficam na escola o dia todo, né? Quando eu chego em casa, como que eu vou me relacionar com essa criança? É isso que vai dando suporte também para essa adaptação.